Então Mateus 7,14 diz assim: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Mateus 18,3 diz assim: e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O reino dos céus é das criancinhas, e nós temos que nos converter como crianças para entrar no reino de Deus. Por que eu fiz todo mundo passar debaixo da mesa então, né? Para vocês entenderem que é apertado o caminho que leva à vida. É apertado, é estreito, é difícil. Muitas vezes você não quer passar, porque é um lugar incômodo mesmo de passar. Mas as crianças passam sem dificuldade. A criança passa brincando pelo caminho estreito. E elas seguem brincando pelo caminho estreito. Enquanto nós ficamos se batendo nos caminhos aí, quase levando o caminho no peito. Pessoas que se acham muito grandes, muito importantes, elas não vão passar por essa porta. Você tem que se humilhar. É uma porta que você só entra agachado. Você não entra de nariz empinado. Você tem que se rebaixar para entrar. Você tem que se abaixar. Você não tem como você passar por essa porta achando que você é o bambambam dessa vida. Esse caminho tem que ser um caminho reto. Não pode ser um caminho tortuoso. O caminho tortuoso não é de Deus. O caminho tortuoso não é de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus aplana os caminhos. As coisas que estão tortas, Ele acerta. Eu estou no caminho de Deus. Só que será que eu estou pendendo mais para a esquerda ou mais para a direita? E daí eu não estou no centro da vontade de Deus. Eu não estou no centro do caminho. Eu não devo ficar oscilando no meio do caminho. Eu não devo ficar batendo nas paredes do caminho. Por quê? Porque quando eu bato nas paredes, eu que me machuco. O caminho continua o mesmo. O caminho não muda. O caminho não muda. Quem vai ficar machucado nesse caminho serei eu, se eu ficar me batendo nos lados. É você que se machuca quando você fica se batendo dos lados. Então, se você for pequeno como uma criança, você não vai ter problema para andar no meio do caminho. Isaías 30, 21 diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, aqueles que buscam a face do Senhor, eles vão ouvir uma voz dizendo: esse é o caminho, anda e não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. De repente você não entendeu o que é esforço, assim como de repente eu não entendi o que é esforço. Esforço é fazer, é empregar uma energia além do que você empregaria para fazer uma atividade. Então, por exemplo, se você já acostumou com o seu trabalho, você não faz sem esforço. E quando Deus fala para nós, esforça, tem bom ânimo, Ele está falando, gasta mais energia do que o normal. É isso que Ele está dizendo. Então muitas vezes você está achando que você está fazendo muito e Deus está falando, esforça, esforça, esforça. E daí você está falando, Deus, mas eu estou fazendo. Não está fazendo do jeito que era para fazer. Por quê? Você não está empregando um esforço. Você não está empregando um esforço. Você está fazendo atividade. Você está fazendo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, muitas vezes você não está empregando o esforço que Deus está esperando de você. O caminho para Deus é Jesus. Não tem outro caminho. Mas tem vários caminhos. Uma frase que o diabo inventou aí, que é para deturpar a palavra, diz que todos os caminhos levam a Deus. E sempre quando eu falo sobre caminho, eu corrijo essa frase dizendo: todos os caminhos levam a entender que Deus existe, mas o único caminho que leva a Deus é Jesus. O caminho da obediência leva você a receber bênção. O caminho reto, o caminho de Deus, leva você a ter bênção. E as bênçãos, é elas que correm atrás de você. Então, desde o começo do ano, Deus está falando, nós vamos ser abençoados, nós vamos ser prósperos, mas cuidado com o que você vai fazer com a sua prosperidade. Cuidado com o que você já tem feito com a sua prosperidade. Cuidado. Por quê? Porque é uma bênção de Deus a prosperidade. Não é coisa ruim não, é bom. É muito bom ser próspero. Porém, cuidado com a prosperidade. Muitos têm usado a prosperidade para fazer o que desagrada a Deus. Então, eu falei um pouco sobre o caminho. Agora vamos falar um pouco mais sobre criança. Como que é criança, gente? Como criança tem uma disposição para aprender. Criança tem uma disposição enorme para aprender. E muito mais ainda para ensinar. Quando você pega uma criança e você começa a falar com ela, ela quer te ensinar. Se você perguntar, ela começa a te ensinar as coisas. Não, é assim, pai, é assim, mãe. Ah, é assim. E começa a te explicar. E daí você até sabe o que é, mas você deixa ela falar, porque você fica maravilhado. E você, olha, essa criança sabe o que está dizendo. Então, crianças gostam de aprender, gostam de ensinar. Crianças não guardam rancor. Então,
Quantas vezes, quem tem filho sabe que criança briga e às vezes apanha do amiguinho, mas daqui 2 dias, se tudo isso, 2 minutos, já estava brincando de novo, você fica assim, mas esse menino sempre te bate, você fica lá brincando com ele. Não vai brincar mais não, daí você quer intervir. Mas isso é a prova de que as crianças são puras, elas não guardam rancor, elas não guardam. Coisa ruim ela já joga no mar de esquecimento e nós fica aí se matando. Aí as crianças têm plena confiança nas pessoas que estão ensinando. Então nós como professores, nós como pais, nós temos que ter cuidado porque as crianças têm plena confiança naquilo que nós estamos falando. Quem já foi enganado por um adulto quando era criança? Mas por quê? Você acredita naqueles que estão te ensinando. Você tem fé. Criança tem fé. Quando você é criança, você tem uma fé, e uma fé, entre aspas, boba, porque é uma fé inocente. Simplesmente assim, ela crê, ela acredita. Ela simplesmente acredita. E isso é o que nós mais temos que acreditar mesmo, igual as crianças. Muitas vezes, eu vejo que eu fui diferente dos outros obreiros que passaram por aqui. Muitos saíram daqui e foram embora. E por que eu era diferente? Porque tinha uma fé boba. Porque toda profecia que é falada aqui, eu pegava para mim. E quando eu falava para as pessoas, muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim, mas Deus tem propósito para todo mundo. Deus tem obra na vida de todo mundo. E eu ficava assim, Deus, mas o Senhor tem um propósito na minha vida. E as pessoas falavam assim, não, mas isso aí é coisa que fala, toda igreja que você for vai falar isso para você, como se fosse algo menor. Então eu quero dizer para você, isso não é mentira. Por mais que seja falado, não é mentira. Deus tem um propósito na sua vida. E se você fosse como uma criança, você ia gostar de ouvir isso toda hora, porque criança gosta de repetição. Criança gosta de repetição. Quem tem um DVD lá no carro, né, irmão? Já sabe que criança gosta de repetição. Criança gosta de ouvir, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Creia nisso. Não pense que isso é uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira. Deus tem um propósito na sua vida. E muitas vezes você fica pensando, mas isso é para qualquer um, tá falando. Não é para você, é para você, é para você, é para mim. Essas promessas são nossas, mas basta que nós temos que crer. E não pense que isso é uma brincadeira que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos jogando a palavra para cima e para ver quem que pega. Mas se você pegar, é sua. Se você pegar, Deus vai olhar. De repente nem era para você a palavra, mas você pegou, Deus fala, já que ele pegou, então vou dar para ele também. Porque muitas coisas são faladas aqui por uma pessoa específica, que nem o bispo César fala, uma pessoa específica passando por uma situação específica, e ela tem uma promessa específica para ela. Mas se você pegar, você pode ter certeza que é sua. Se você pegar, é sua. Então creia, todas as promessas que são faladas aqui é para você. É para você. Amém? Então a criança tem um espírito puro, ela tem grande humildade. Até que ela cresce um pouquinho. Mas enquanto ela é um pouquinho menor, ela tem muita humildade. Ela é muito humilde. Sincera. Sinceridade. Sinceridade que a gente não sabe se a gente fica... tem hora que a gente fica tão alegre das crianças ser tão sincera, tem hora que a gente fica até envergonhado das crianças ser sincera. Porque as crianças falam na lata o que é a verdade, o que não é. O que elas pensam, o que elas deixam de pensar. Elas exploram tudo que elas veem. E criança, eu falei que uma vez, né? Criança vê com a mão, tá? Por isso que criança tem que pegar em tudo. Criança vê com a mão. Não adianta falar assim, eu vou te mostrar assim e fica segurando. Ela não consegue entender aquilo lá. Criança vê com a mão. Ela não vê com os olhos, ela vê com a mão. Ela tem que pegar, tem que manusear, ela tem que entender. Então, o que você está fazendo com a palavra? Você está pegando, você está explorando, você está pegando com a mão. Pega com a mão. Pega com a mão a palavra, não vê só com os olhos não. Pega com a mão, é para você a palavra, é para mim a palavra. Pega a palavra. Pega, explora a palavra. Explora o reino de Deus. Tem tantas coisas lá que a gente pode receber. Explora esse reino. Amém? Criança também conta para o pai tudo o que acontece. Até o pai começa a mandar ela calar a boca, né? Mas ela gosta de contar. E ela conta nos mínimos detalhes, assim, o cachorro do vizinho, que era do outro vizinho. E daí você fica tentando entender o que a criança está falando, porque muitas vezes você não entende a história, o contexto da história que ela está contando. Mas Deus entende a sua história. Conta para Deus tudo que se passa na sua vida. Que nem uma criança. Você vai e conta para Deus o que você está passando. Por quê? Porque Deus entende. Nós, pais humanos, muitas vezes não entende o que o filho está falando. Mas Deus entende tudo que a gente está falando. Porque tem um tradutor, tem um tsuyaku lá, que é o Espírito Santo, que leva para Deus tudo aquilo que a gente não consegue explicar. O Espírito Santo leva para Deus e traduz. Olha, Deus, ele está falando isso aqui, mas o que quer dizer é que ele está precisando dessa bênção aqui. E o Espírito Santo traduz. Então não se preocupe, porque Deus vai entender aquilo que você está orando. Assim como foi com Josué. Porque ele falou, o sol fica parado. Mas hoje nós sabemos que o sol não fica parado. Quem tinha que parar era a terra.
Mas Deus entendeu por quê. O Espírito Santo levou e falou, ele está pedindo para parar o dia aí. O sol, ele quer que o sol fique parado nessa posição aqui. E ele recebeu aquilo que ele pediu. Se o seu filho chegar e pedir água para você, você vai deixar ele morrer de sede? Até ele falar água? Não, você vai dar, porque você entende. Se você pedir alguma coisa, você não está sabendo direito o que você está pedindo, mas você está precisando, Deus vai entender a sua necessidade. Então peça, converse com Deus, fale com Deus. Amém? Criança imita os pais porque querem ser iguais aos pais. Quem quer ser igual a Deus aqui? Glória a Deus. Nós temos que ser iguais a Deus. Nós temos que querer ser iguais a Deus. Se você tem um comportamento que você não quer que seu filho faça, mas você faz, pode esquecer, não vai dar certo. Ele não vai conseguir te obedecer. Porque esse negócio de faça o que eu digo, não faça o que eu faço, não funciona com criança. Criança aprende com exemplo. Aprende olhando você fazer. Aquilo que você fala muitas vezes não faz sentido, porque todas as palavras não entraram na cabeça de uma criança. Então ela não tem como processar o que você está falando, mas aquilo que você está fazendo, ela processa. E ela vai entendendo. E muitas vezes nós ensinamos errado nossos filhos através dos nossos exemplos. Nós falamos tantas coisas bonitas e acabamos dando um exemplo errado. E aí é onde a gente peca, e feio. Porque daí a gente ainda vai querer corrigir o filho. O que deixa a gente com mais ira como filho é ver o pai fazendo negócio e batendo em você para não fazer igual. Ué, minha mãe fumava, por exemplo. Se ela pegasse algum maço de cigarro, o que ia acontecer comigo? O couro ia comer. Mas e aí? Não, isso é coisa de adulto. E daí quer dar uma resposta que não existe. Não existe resposta para isso. O único jeito dela me educar a não fazer, ela não fazendo. Diferente de nós que não gostamos de rotina, a criança gosta de rotina. E de repente nós devemos gostar de rotina. Tem um lado bom na rotina. Tem um lado bom na rotina. Por exemplo, quando a gente está aqui no feriadão, o que acontece? Geralmente você fica gripado, já percebeu? Por quê? Porque você não dorme direito, você não come direito, você come fora de hora, só faz bagunça, você faz exercício físico, tipo, se esforça fisicamente em coisas que você não deveria fazer e acaba ficando doente. Mas por quê? Porque você saiu de uma rotina. Então tem um lado bom da rotina. A rotina, ela nos garante uma saúde. A rotina nos garante uma saúde. É lógico que não pode ser uma rotina louca, mas uma rotina. Deus criou uma rotina. Você pode ver lá no Velho Testamento, Deus criou várias rotinas para o povo de Israel. Ó, tal dia é festa assim, no sábado é assim, ó, assim você vai fazer, assim você vai deixar de fazer. Rotinas. Então Deus é um Deus de rotinas, é um Deus de repetição. Por quê? Porque Ele sabe que nós aprendemos com repetição. Quantas vezes você teve que escrever aí ou para você aprender? Então, rotina, repetição. Então muitas vezes as coisas se repetem na nossa vida, por quê? Porque você ainda não aprendeu. E daí você fica repetindo, até você aprender. A hora que você aprende, aí para de repetir e passa para a próxima lição. Mas enquanto você não aprende, Deus fica repetindo. Crianças fazem muitas perguntas. E glória a Deus pela curiosidade. A curiosidade é uma coisa boa. É uma coisa muito boa. O problema é quando a curiosidade nossa, no nosso caso, começa a ser falta de fé. Aí a gente já começa a perguntar, mas quando Deus que vai me abençoar? Ah, mas quando Deus que não sei o quê? E daí é onde começa a entrar a falta de fé. Então, fazer perguntas para Deus é muito bom. Muito bom. Mas, quando você faz a pergunta errada ou o pedido errado, você ouve a resposta errada para o pedido errado. Então, crianças fazem amizade muito facilmente. Por quê? Porque elas não têm barreiras de preconceitos, de raça. Elas não têm nada disso. E muitas vezes a gente como cristão, principalmente nós como cristãos, nós temos que quebrar essas barreiras. Eu não digo para você se associar com as pessoas que não são de Deus e fazer aquilo que elas fazem. Mas Jesus se associava com as pessoas, Ele comia com as pessoas, Ele tinha diálogo com as pessoas. Você acha que todo mundo que Jesus comeu na mesa de Jesus se converteram? Não. Mas Jesus estava lá com essas pessoas. Estava lá. E muitas vezes nós ficamos aqui no nosso mundinho, assim, ser luz aqui dentro é muito fácil. Está tudo claro aqui. Ser luz aqui é muito fácil. Vai ser luz lá nas trevas, lá, ó. É isso aí que é o problema. Vai ser luz lá no escuro, lá, onde está lá todo mundo lá se prostituindo, se drogando, bebendo, tudo doente lá, ó, todas as famílias destruídas. Vai lá ser luz lá. Agora não. Muitas vezes a gente quer vir ser luz aqui. A gente quer ser luz aqui. Aqui não precisa de luz, gente. Aqui já é luz. Deus está aqui. Glória a Deus. Vai onde Deus não está conseguindo entrar lá, ó. Leva Deus lá, ó, onde ninguém invoca Ele. É aí que a gente tem que ir. Então nós temos que fazer um círculo de amizade. Temos que conhecer pessoas. Porque nós não vamos ganhar gente sem conhecer. Qual que é a chance de você chegar para uma pessoa que você não conhece aí na rua?
ó, Jesus te ama. Ela, amém, eu vou para a igreja agora. Não existe isso, gente. Isso aí não é assim. Agora, a partir do momento que você tem um convívio com a pessoa começa a ver Deus em você e fala, eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus. Eu quero essa vida aí. Quero essa vida que você tem. Agora, se sua vida tá daquele jeito, que ninguém quer a sua vida, então tem uma coisa errada. Porque daí ninguém vai olhar para você e vai querer vir para a igreja mesmo. Ninguém vai querer esse Deus, não. O que esse Deus está fazendo? Está te batendo? O mundo está carecendo de misericórdia, de amor. Eu só tenho ouvido testemunho de igrejas que expulsaram pessoas, que estão tratando pessoas de uma maneira assim, você é pecador mesmo, você não pode ser membro aqui, você pode vir, mas não pode ser membro, esse tipo de coisa. Eu só ouço isso das igrejas lá fora. Só ouço isso. E o mundo precisa de misericórdia. O mundo precisa de misericórdia. Criança é misericordiosa. Você já viu quando uma criança vai apanhar, a outra já intercede? Crianças são intercessoras. Nós somos intercessores. Criança, se ela pode, uma criança está errada, vai ser repreendida pelo pai, vai tomar uma surra, a outra vem, ai tia, não bate nele não. Intercede, entra no meio. Isso é interceder, é pedir por uma pessoa. Nós pedimos pelas outras pessoas que vão receber o castigo de Deus. Nós entramos na brecha falando, Deus, não castiga essa pessoa não. Tem misericórdia dessa pessoa. Ou a gente está lá ao contrário, não, vai Deus, pega Deus, é assim mesmo Deus. Misericórdia quero e não sacrifício. Amém? A palavra de Deus, essa palavra aqui, ela é eterna. Nenhuma palavra dela vai passar, nenhum tio sem que se cumpra. Agora, vento de doutrina é aquele vento que vai passar e vai embora. E nós não devemos ser meninos inconstantes que vamos ser levados por esses ventos em roda. Imagina as crianças dançando lá, tudo com a mãozinha dada, rodando, em volta de uma heresia. É isso que está falando aqui. Nós não devemos ser esses meninos que vai ficar dançando em volta dessa heresia aí, todo feliz e alegre ainda, lá brincando, e rodando em volta dessa doutrina. E daí quando a doutrina acaba, o que acontece? Essas pessoas podem perecer. Então, essas doutrinas são criadas por homens que com astúcia enganam. Homens astuciosos, pessoas que pensam muito para conseguir aquilo que elas querem, ou seja, dinheiro, ou fama, ou tantas outras coisas, que o ser humano é muito criativo para o mal, né? Desde a meninice, o pensamento do homem é mau. 1 Coríntios 14:20 diz assim, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Então na malícia nós temos que ser como crianças, na fé nós temos que ser como crianças, no perdoar nós temos que ser como crianças, nós temos que ser simples como as crianças, acreditar realmente nas coisas de Deus, em tudo nas coisas de Deus como crianças, entrar pela porta estreita como crianças. Mas no entendimento das coisas de Deus nós temos que ser adultos, temos que ser grandes pessoas. Por quê? Você não vai atrás de uma criança, traz aqui, ó. A criança vai te levar aqui, vou te levar ali. Você não vai atrás de uma criança. Agora atrás de um adulto você vai. Nós não devemos ser como crianças no entendimento. Por quê? Porque não tem como trazer pessoas para Cristo sendo crianças no entendimento. Por quê? Porque os homens não seguem crianças. É mais fácil você tomar um puxão de orelha do que ele te seguir. Então, nós não devemos ser crianças no entendimento. Temos que ser grandes. Amém? Olha, eu trouxe esse vídeo porque, primeiro, que ele foi no Brasil, em 92, na Eco 92, ou Rio 92. Segundo, porque é uma menina que está falando. Ela tinha 12 para 13 anos quando ela fez esse discurso. E ela fez o discurso. Terceiro motivo de ter trazido é porque ela é filha de descendente de japoneses. Porque o nome dela é Severn Kulis Suzuki. Ela é filha, então, de um geneticista, que é ativista ambiental, David Suzuki. E a mãe dela é escritora, o nome dela é Tara Elizabeth Kulis. Ela ficou conhecida no mundo como a menina que calou o mundo por 5 minutos. Esse discurso dela fez o mundo inteiro ficar calado por 5 minutos. O que é mais impressionante são as frases que ela usou. Uma frase do pai dela diz assim: você não é o que você diz, você é o que você faz. Então não adianta a gente falar coisas bonitas e fazer coisas feias, principalmente para os nossos filhos, porque as crianças olham. E ela faz um desafio no final e diz assim: façam as suas atitudes refletirem as suas palavras. Então ela falou muitas verdades. Ela falou: vocês ensinam a gente
a não maltratar os animais, a dividir a comida, a não brigar, a ser amigo um do outro. Então por que vocês saem lá fora e fazem tudo o contrário do que vocês nos ensinam? Isso chama-se hipocrisia. Isso é o que o seu filho pode virar para você e falar. Isso é o que a minha filha pode virar para mim e muitas vezes falar. Isso é hipocrisia. Não adianta você ensinar ao seu filho uma coisa que você não faz. Não adianta nós, como igreja, tentar ensinar ao mundo coisas que nós não fazemos. E é por isso que a igreja está tão avacalhada. Por quê? Porque os espíritas, eles fazem obras sociais. A igreja muitas vezes não faz. A igreja pega o dinheiro e você não sabe para onde vai o dinheiro. E daí constrói megatemplos. Você já viu algum templo espírita? Entendem o que eu quero dizer? Então, não adianta muitas vezes, enquanto a gente não demonstrar esse amor, nós não seremos luz nesse mundo. Lá no Brasil, se um visitante chega, ele não ganha uma Bíblia. Aqui ele ganha. Nós temos isso em nós aqui. E essa é uma das nossas marcas. Isso foi uma coisa que impactou muitas vidas aqui dentro. Um rapaz virou assim, quase em lágrimas, assim, que é muito durão. Ele falou: eu fui em várias igrejas no Brasil e eu nunca ganhei uma Bíblia. Pode salvar uma vida. Se nós hoje de repente não temos tantas coisas, é porque nós investimos em vidas. Porque se nós pegássemos esse dinheiro e de repente, vamos nos alegrar aqui, vamos fazer festas e tal, de repente nós estaríamos em outro nível. Mas nós estamos amando essas vidas. Nós estamos dispondo daquilo que nós temos para amar essas vidas. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. O outro motivo que eu trouxe sobre essa menina também é o seguinte: crianças querem ser como os pais. O pai dela é ativista ambiental e é geneticista. E a mãe dela é escritora. Ela escreveu um ótimo discurso e ela está fazendo aquilo que o pai dela faz. Agora eu pergunto, nós como pais, o que seu filho vai querer ser quando crescer? Olhando para a sua vida, olhando para a minha vida. O que nossos filhos vão querer ser? Eles vão crescer que nem a gente? Ou não? Porque ela quis ser que nem o pai, que nem a mãe dela. Por quê? Porque o pai e a mãe dela, eles são alguma coisa. São alguma coisa. Então, o que nós temos que ser? E nós, como pais na fé de tantas vidas que estão aí, essas pessoas querem ser como a gente? Nós temos essa capacidade de ensinar essas pessoas alguma coisa? Nós temos que ser como crianças. Ter uma fé simples, sim. Mas nós temos que ser adultos no entendimento.